Bem-vindos ao módulo 5. Neste módulo, vamos abordar uma das fases mais desafiantes e fascinantes do desenvolvimento infantil, quando as crianças começam a expandir a sua curiosidade, a buscar respostas mais profundas sobre o mundo e sobre si mesmas. Então, estão a caminhar rumo à autonomia emocional e intelectual. Nesta etapa, os pais têm um papel vital de guiar sem controlar, oferecer ferramentas sem impor e criar um ambiente que inspire liberdade, responsável e aprendizagem significativa. Então vamos começar com a aula, não é? Da mente humana. Bora lá. O objetivo desta aula é compreender as transformações cognitivas da criança entre os 8 e 13 anos. Estas transformações começam um bocadinho antes, mas são muito mais evidentes e estão mais estabelecidas a partir dos 8 anos. Elas começam, às vezes, antes dos 6 anos, até, dependendo da criança. Quando nós dizemos entre 8 e 13 anos, 0 e 7 anos, é uma média. Há crianças que são totalmente diferentes dessa média, mas é por essas idades que as coisas voltam na mesma. Porquê? Porque a mente está, enfim, criada para pensar nesse sentido. O pensamento crítico começa realmente a acontecer na criança e então a sua criatividade e curiosidade torna-se mais expansiva. Compreender como a mente da criança funciona e evolui de um pensamento concreto para um pensamento abstrato, como nós, pais, podemos nutrir a curiosidade e desenvolvimento cognitivo de forma interdisciplinar, é o que vamos abordar aqui nesta aula. Por que é que as crianças perguntam tantas coisas nestas idades? Porque estão sempre a descobrir que o mundo é mais do que aquilo que vêem à superfície. Estão a tentar compreender o invisível, o abstrato, as conexões entre o que pensam, sentem e experimentam. Já se deparou por acaso com o brilho nos olhos do seu filho ao perguntar: por que é que o céu é azul? O que é que acontece depois da morte? Este é aquele momento em que o mundo deixa apenas ser observado para ser questionado pela nossa criança. Então relembro que do 0 aos 6, a criança cria uma conexão entre o cérebro e o corpo, que permite ao cérebro mandar informações para o corpo. E então o cérebro diz avança e o corpo avança, enfim. O cérebro diz coça e o corpo coça, enfim. A partir dos 6 anos, começa-se a instalar uma nova mente, uma nova forma de se pensar, que é para um pensamento mais direcionado para aprofundar a mente. Então o corpo faz coisas para a mente pensar, já é o contrário. E ao longo destes 12 anos, 13 anos, nós criamos em nós a nossa psicomotricidade, isto é, nós completamos realmente a conexão entre o corpo e a mente. Primeiro, o corpo está em movimento, depois a mente está em movimento. Estamos nesta fase aqui, em que é a mente que está em movimento. Então parece que a criança já faz isso desde os 4 anos, mas não faz realmente. Ela está a criar a base para chegar aos 7, 8 anos e, enfim, poder usar a nova habilidade, a nova funcionalidade que o seu corpo e a sua mente trouxeram. Então vamos continuar, agora que já percebemos isto, com uma pergunta inicial. Quando foi a última vez que o seu filho ou a sua filha o deixou sem palavras? E como é que lidou com isso? Quantas das perguntas do seu filho fazem pensar e quantas acha que pode responder com rapidez para ganhar tempo? Então, eu quero que pensem um bocadinho sobre isso, marquem no vosso caderno, por favor, respondem honestamente para vocês próprios. Estamos aqui num curso de transformação, então cada um transforma-se, não podemos transformar os outros, certo? Então, existe um pensamento antes dos 8 anos em que a criança aprende o mundo através do que é tangível, o que é visível, o que é palpável, o que é concreto. Por exemplo, o sol nasce porque acorda todas as manhãs, eles percebem isto. Depois existe uma transição do concreto para o abstrato. Antes dos 8 anos, a criança pensa de forma literal e bem concreta. A partir dessa idade, começa a desenvolver a capacidade de pensar em conceitos mais abstratos, teóricos e até metáforas. Entender, por exemplo, a gravidade não só como que faz as coisas caírem, mas como uma força invisível que conecta o universo. É isto que a criança está a pensar. Será que está certo? Será que está errado? Será que este é o melhor caminho? Será que eu preciso de outro caminho? Como é que as coisas funcionam? Como é que funciona o mundo? Então, este pensamento abstrato começa a partir dos 8 anos. Elas começam a questionar sobre conceitos mais profundos, fazer conexões mais abstratas. O que faz o sol nascer? Por que é que ele nos dá luz e calor? É muito mais profundo, não é? A criança começa a ver ligações entre as disciplinas. Então ela pode começar a relacionar a arte, a história, começar a estudar uma civilização antiga ou misturar ciência e literatura ao explorar temas mais futuristas.
Eles buscam uma coerência, questionam as contradições no comportamento dos pais, dos professores e até da sociedade. Porque preciso ser honesto, mas vezes vejo os adultos a mentirem. Porque é que eu não posso mentir, mas os outros mentem, por exemplo? Então, qual é o papel dos pais? É reconhecer esta transição, incentivar o pensamento crítico, sem exigir respostas imediatas ou perfeitas. Ok? Como é que vamos estimular para este desenvolvimento cognitivo? Como é que podemos nutrir a curiosidade e a expansão cognitiva dos nossos filhos? Respeitar os interesses da criança, criar um espaço para o diálogo, apoiar a curiosidade interdisciplinar. Então aqui é que começam a entrar as matérias escolares. Faz todo o sentido. A criança está pronta para recebê-las. Então como é que nós respeitamos os interesses da criança? Bom, eu posso dar a minha experiência como profissional e como mãe e sei que ouvir ativamente quando a criança se mostra fascinada por algo, seja a astronomia, a arte ou mesmo um jogo de tabuleiro, é muito importante para ela, porque ela sente-se acolhida, ela sente-se vista, ela sente que existe aos nossos olhos. E então a curiosidade dela aumenta. É como se ela tivesse ali uma energia dos pais que lhe dão uma força invisível para ela mais se concentrar e se dedicar aos seus questionamentos, ok? Então, vamos ajudar a criança a explorar mais profundamente. Se ela gosta de dinossauros, vamos levá-la ao museu, vamos sugerir que construa um modelo de um fóssil, por exemplo. Vamos pedir que ela faça uma apresentação sobre dinossauros no papel, na cartolina, por exemplo. E vamos até buscar livros sobre dinossauros e ver filmes ou vídeos sobre dinossauros. E aqui estamos a ajudar a criança justamente a expandir, a aprofundar, a explorar ainda mais o seu interesse, a sua vontade natural. Depois, como eu disse, vamos criar um espaço para o diálogo. Quando o nosso filho perguntar porque é que as estrelas brilham, vamos devolver com outra pergunta. Por que é que tu achas que isso acontece? Vamos procurar juntos. Nós não temos que saber as respostas todas. Nem os professores sabem as respostas todas. Os professores preparam as aulas. E são professores. Como é que nós, pais, que só somos pais, não temos o papel de professores? Vamos saber tudo. Nós não temos que passar essa imagem de perfeição aos nossos filhos. Nós temos que mostrar o caminho para eles próprios encontrarem as suas respostas. Ok? Então, vamos retornar à pergunta. Por que é que tu achas? Como é que nós podemos encontrar a solução ou a resposta para a tua pergunta? E a criança, então, vai desenvolver o seu pensamento crítico, justamente relativamente a isso. Ela vai processar e ela vai permitir-se de pensar, ter lógica, raciocinar. Será que eu vou buscar um livro? Será que eu vou à biblioteca? Será que eu vou perguntar a alguém que saiba mais? Será que eu vou à internet simplesmente para pesquisar como é que isso se faz? Qual é o passo a passo? E nós vamos ajudar a nossa criança a fazer isso, justamente. A encontrar as respostas às suas próprias perguntas. A desenvolver hipóteses e explorar conceitos mais amplos, porque não existe só uma resposta. Existem sempre muitas teorias a tudo na vida. Por exemplo, como é que os dinossauros deixaram de existir? Não tem só uma teoria, tem muitas. E não nos cabe a nós dizer à criança foi assim. Não. O nosso papel fundamental é permitir que a criança encontre a sua própria verdade. E por fim, vamos apoiar a curiosidade interdisciplinar. Então, aqui conectamos diferentes áreas do saber. A história, com a ciência, com a arte, com o português, com a matemática, com o estudo do meio. Quem observou primeiro as estrelas? Como é que isso aconteceu? Mas o que é realmente uma estrela? Como pintar ou desenhar o céu estrelado? Ok? Esta aprendizagem interdisciplinar mostra como os assuntos estão conectados. Por exemplo, a história e a arte, podemos estudar o Renascimento. Podemos pintar, inclusive, quadros dessa época para conhecer melhor os pintores. A ciência e a natureza, a observação das estrelas, por exemplo. A matemática podemos combinar com a música, porque na música tem padrões e ritmos, e isto é a base da lógica matemática. Se a criança gosta da astronomia, pode explorar a história das descobertas espaciais, criar uma maquete do sistema solar e aprender fórmulas matemáticas simples relacionadas à gravidade. Então, isto aqui para que é que serve? A criança dos 8 aos 13 anos, ela quer conversar, ela quer pensar. Então vamos estar a promover discussões profundas. Vamos estar a convidar a criança a expressar a sua própria opinião sobre questões éticas, ambientais ou sociais. Ok? Se um dia fosses presidente, por exemplo, podemos perguntar isto. Se um dia fosses presidente, o que mudarias no mundo? Então, também vai permitir que a criança explore de forma mais prática. Então, por exemplo, se ela estiver interessada nas estrelas, podemos comprar
um telescópio simples e procurar vídeos educativos sobre o universo, por exemplo. Vamos também permitir que a criança incentive-se a fazer um diário de perguntas, também pode ser. Ela que já sabe escrever, já sabe ler, então ela pode apontar as suas reflexões e descobertas, como um diáriozinho, em que não só conta a sua vida, mas também os seus pensamentos. Muito bem, quais são as ferramentas que nós temos na prática? Livros, recursos adequados à idade da criança. Isto inclui o quê? Livros que misturem história, ciência e narrativas fictícias. Por exemplo, histórias baseadas na mitologia, que ligam o pensamento abstrato às histórias humanas. Também temos os jogos de raciocínio e estratégia, como xadrez, quebra-cabeças complexos ou mistérios a resolver. E debates em família. Então, podemos escolher um tema interessante e discutir diferentes perspectivas. Como, por exemplo, os animais têm sentimentos como os humanos? O que farias se fosses o presidente por um dia? Por um dia só, desta vez. Então, para acabarmos esta aula, eu vou-vos deixar aqui uma reflexãozinha, tá bom? Hum, para nós pensarmos um bocadinho sobre isto. A mente em expansão da criança é como um jardim. Cada pergunta é uma semente. O modo como regamos determina a força das suas raízes e o alcance dos seus galhos. O que é que nós achamos sobre isto? Vamos apontar, vamos comentar, ok? Até a próxima aula.